Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo e hoje nós iremos explorar o mundo do desenvolvimento do software através de uma lente muito, mas muito particular, que é a diferença entre o código aberto e o código fechado. É um assunto muito discutido, principalmente quando a gente fala de carteiras. Hoje, a gente vai discutir os benefícios, os malefícios e fazer uma abordagem, uma comparação entre eles. A gente vai destacar alguns exemplos reais que ilustram os desafios e as vantagens de cada modelo. Isso é muito importante. E vamos começar primeiro pelo código aberto. O código aberto, para que vocês compreendam o que ele se refere a um software cujo código-fonte, ou seja, todo o código, tudo que foi escrito para que aquele software funcione, é disponibilizado publicamente para que qualquer pessoa possa ver, modificar e distribuir, inclusive. Um dos maiores benefícios do código aberto é a transparência, sem sombra de dúvida, que tem por objetivo promover a inovação, a correção rápida de erros através da colaboração global. O que isso significa, né? A colaboração global. Isso significa que a grande maioria hoje dos softwares, quando produzidos, eles são disponibilizados em algumas ferramentas. A mais conhecida de todas é o GitHub. Então, se vocês procurarem no Google, vocês vão chegar até o GitHub e as grandes empresas de código aberto disponibilizam o código nesse site para que, se você tem um conhecimento necessário, você consiga analisar todo esse código. Contudo, essa transparência também pode levar a vulnerabilidades de segurança. Nem tudo é perfeito, né? Por exemplo, recentemente um backdoor chamado BVP47, vinculado à NSA, permaneceu não detectado por uma década. É isso mesmo, 10 anos, em sistemas tanto Unix quanto Linux. Esse é um assunto muito delicado, né? Porque a gente sempre tem, por exemplo, mas o sistema de código aberto é muito melhor do que um sistema de código fechado. Eu tenho essa matéria aqui, que eu vou, óbvio, deixar na descrição para que vocês vejam exatamente qual a gravidade, né? Qual a seriedade a respeito desse tipo de caso. Porque foi um backdoor. É como se fosse um vírus que foi implantado pela NSA dentro de um sistema de código aberto que é analisado por milhares e milhares de pessoas e nele ficou por 10 anos. Então, mostrando aqui um pouco, né, do que aconteceu, essa matéria ela é de fevereiro de 2022, não é tão antigo isso e como eu te disse, permaneceu isso por quase 10 anos. Então, um relatório divulgado se aprofunda nos aspectos técnicos de um backdoor Linux, agora rastreado como esse é o código, né, que deram ao backdoor, está vinculado a um grupo avançado sobre a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né? O BVP47 sobreviveu até hoje quase sem ser detectado, apesar de ter sido submetido pela primeira vez ao banco de dados de antivírus do vírus total há quase uma década, no final de 2023. E aí eles colocam, né, até esta manhã, o mecanismo de antivírus do vírus total detectou a amostra à medida que o relatório se espalhou pela comunidade InfoSec, a detecção começou a melhorar, sendo sinalizada por 6 mecanismos no momento da redação. E aí, essa matéria é muito bacana, eu vou deixar na descrição do vídeo, que mostra um pouco dos detalhes, né, dos riscos e dos dados que puderam ser coletados, né, pela agência de segurança americana, né, de inteligência americana, e os riscos que a gente vê em relação a um software que é de código aberto, né? Então a gente sempre precisa ponderar e mostrar os benefícios e os malefícios a respeito de um software de código aberto, né? A gente tem um outro caso onde o engenheiro descobriu sozinho, é isso mesmo, uma ameaça de cyberataque no kernel do Linux. E aí demonstrando a responsabilidade contínua da comunidade em manter a segurança. Da mesma forma, a gente tem aqui a notícia,
ela é recente, é do dia 8 de abril. Então, o engenheiro vira herói ao descobrir sozinho a ameaça de cyberataque no Linux. Então, aqui embaixo, eu fiz algumas marcações. A jornada de Freund para descobrir essa ameaça começou com a manutenção de rotina no PostgreSQL, que é um banco de dados, um software de banco de dados de código aberto ao qual ele contribui. Ele notou um comportamento anormal em um aplicativo chamado SSH, que é para conexão, usado para acesso remoto de computadores. Freund conectou evidência de manipulação deliberada. Alguém havia implantado um backdoor, e aí ele explica, né, uma entrada clandestina que potencialmente permitiria que atores maliciosos sequestrassem conexões SSH e executassem código não autorizado em máquinas afetadas. Como vocês sabem, né, a gente está falando, inclusive, de carteiras de criptomoedas, né? Ou seja, de forma remota, esse invasor poderia aplicar comandos, quem sabe o que, para talvez conseguir sequestrar as suas criptomoedas. A gente está falando de softwares de carteiras, a gente não está falando de carteiras físicas, porque elas não podem ser invadidas de forma online, tá certo? Então, para que fique bem claro. E aí, reação rápida previne cyberataque. No mundo da cibersegurança, descoberta acidental, porque foi acidental, de Freund de um backdoor em um componente crítico do Linux é semelhante a descobrir uma conspiração global. Exatamente, porque não se sabe de onde veio isso. Isso foi implantado no código, mais um, né, que foi implantado no código do Linux e a comunidade não viu. As implicações de uma vulnerabilidade como essa poderiam ser catastróficas, concedendo acesso sem precedentes a milhões de computadores em todo o mundo, com consequências que variam de roubo de dados à perturbação generalizada da infraestrutura da internet. Sabe por quê? Porque hoje a grande maioria de todos os servidores do mundo são Linux. Então essa é uma grande preocupação. Mais alguns detalhes: as descobertas de Freund enviaram ondas de choque pela comunidade tecnológica, provocando uma ação rápida para abordar a ameaça. Dentro de horas de sua divulgação, foi desenvolvida uma correção, evitando que poderia ter sido um cyberataque histórico de escala sem precedentes. Como eu disse, a grande maioria de todos os servidores do mundo, a grande maioria das televisões, de vários sistemas, utilizam Linux. A origem do backdoor permanece envoltas em mistério, né? A gente sempre especula, né? Quem pode ser governos, na grande maioria, com alguns especialistas especulando que apenas um Estado-nação com consideráveis capacidades de hacking poderia ter orquestrado um cyberataque tão sofisticado. O atacante, operando sob o pseudônimo Diatan, infiltrou meticulosamente o processo de desenvolvimento do XZ-Utils ao longo de vários anos. Então, assim, não foi um ataque, não foi um código que foi implantado de uma vez. Ele foi sendo implantado aos poucos para que passasse totalmente desapercebido, entendeu? Então, de novo, essa matéria vai ficar à disposição para que vocês possam ler e de novo, trabalhar a forma de pesquisa, porque esse é um assunto, sem dúvida alguma, bem complicado, mas ninguém nasce sabendo, né? Basta se você realmente quiser, inclusive, pessoas que trabalham nessa área têm salários altíssimos, né? Principalmente com pentest, descoberta de bugs, tem várias empresas, inclusive as carteiras de hardware, tem programas de bug bounty. O que é o bug bounty? Se você descobre um problema, você notifica a carteira desse problema com todos os detalhes e você recebe um dinheiro por ter descoberto esse problema. E agora vamos para o lado do código fechado, né? Ou seja, um software proprietário que não disponibiliza o seu código-fonte. Por exemplo, a gente tem aqui modelos que são de código fechado, como a Ledger. Ah, mas são inseguros, são melhores, são piores, porque, por exemplo, a Ledger ela é de código totalmente aberto. Mas vamos continuar, que eu acho que fica mais fácil, né? Esse modelo de código fechado,
Obviamente, ele oferece vantagens, como segurança aprimorada, dado que menos pessoas têm acesso ao código-fonte. Há controvérsias. Depende dos olhos de quem vem, depende do posicionamento da pessoa do outro lado. Muitas pessoas entendem que o código aberto é melhor, porque toda a comunidade consegue investigar aquele código. Da mesma forma que o que foi dito é o seguinte: quando toda a comunidade consegue investigar aquele código, talvez uma pessoa mal intencionada descubra um problema e ele não tem qualquer interesse de avisar a fabricante sobre aquele problema. E o que ele faz? Ele se beneficia daquele problema para realmente cometer algum crime. Então, essa é uma grande desvantagem, na maioria das vezes, quando a gente fala de código fechado. Mas quando a gente fala de código aberto, onde menos pessoas têm acesso ao código-fonte, óbvio, o sistema não está livre de falhas. Um exemplo notório que a gente pode falar é o caso de vulnerabilidade da Eternal Blue, que foi explorada pelo ransomware WannaCry em 2017. Eu vou deixar uma matéria a respeito do WannaCry e vocês vão entender. O WannaCry foi um vírus que afetou milhares, mas milhares de computadores com Windows no mundo inteiro. Então, esse problema ocorreu devido a uma falha de segurança no sistema operacional Windows, que é o que aconteceu. O sistema operacional Windows tem um programa de bug bounty, que você pode, de novo, relatar todo o ocorrido, fazer contato com a Microsoft e receber por ajudar a resolver esse problema ou apontar aquele erro. Tem hoje pessoas conhecidas, inclusive no Brasil, que só fazem isso, sabe? Por exemplo, vocês podem pesquisar o Gabriel Pato. Ele é um dos mais conhecidos e trabalha mais especificamente nessa área de segurança em busca de bug bounties. Então ele já ganhou 10, 20 mil dólares sobre um simples erro que ele notificou, por exemplo, a Microsoft. Ele já encontrou problemas nos sistemas da Meta, responsáveis pelo Facebook, WhatsApp e Instagram. Então, são alguns exemplos que eu posso te dar. E quando a gente fala de alguns exemplos, além desse problema do WannaCry, outro grande exemplo é o erro do sistema operacional iOS, que permitiu um jailbreak chamado Check M8, que foi descoberto em 2019, que afetou milhões e milhões de dispositivos da Apple. Eu também vou deixar essa matéria para que vocês leiam a respeito desses problemas. Então, eu dei 2 exemplos de problemas que afetaram o código aberto e vou dar 2 exemplos que afetaram os sistemas de código fechado, né? E esses exemplos destacam que, primeiro, embora o código fechado possa oferecer mais segurança em certos contextos, ele também pode criar uma falsa sensação de segurança, deixando sistemas suscetíveis a explorações sofisticadas por longos períodos. Mas, né, por outro lado, o código aberto, apesar de sua vulnerabilidade potencial, permite uma resposta mais ágil na comunidade global de desenvolvedores. O que isso quer dizer? Como eu disse, o código, quando ele é aberto, ele está disponível na maioria das vezes lá no GitHub. Isso faz com que várias pessoas possam colaborar juntas para a melhoria desse código, para corrigir aquelas falhas. Mas, de novo, né, nada impede, de novo, de uma pessoa mal intencionada ir lá e colocar um código malicioso e acabar passando mais uma vez desapercebido de todo mundo, né? Então, assim, em resumo, a escolha entre código aberto e código fechado, de novo, depende de uma série de fatores, incluindo necessidades específicas de segurança, orçamento e flexibilidade desejada. Ambas as abordagens têm seu lugar no mundo do software e a escolha ideal pode variar dependendo do contexto específico de uso. O que isso significa? Por exemplo, aplicando para o nosso exemplo real, carteiras físicas, sejam elas de código fechado como a Ledger,
sejam elas de código aberto como a Trezor, vão te trazer o mesmo nível de segurança. Falando especificamente da Ledger, quando a gente cita código fechado, não quer dizer especificamente que a Ledger tenha 100% do código dela fechado. Na verdade, não é isso. O que acontece? Dentro dos dispositivos da Ledger, Ledger Nano S, Ledger Nano S Plus, Ledger Nano X, tem um chip de segurança chamado Security Element. Esse chip ele é produzido por uma empresa terceira, e essa empresa terceira tem um formato de exclusividade chamado NDA, No Disclosure Agreement, que faz com que a Ledger não possa jamais divulgar os dados presentes nesse chip. Ou seja, isso é segredo industrial. E como esses dados não podem ser divulgados, a gente tem que dizer que a Ledger ela tem um código fechado. Mas, na verdade, em partes, porque dentro da Ledger você tem um sistema operacional chamado Bolos, e o sistema operacional Bolos ele é totalmente aberto. Tanto que a gente pôde, para quem já conhece os sistemas da Ledger há muito tempo, notou que há alguns anos atrás ela passou a receber mas muitas moedas e tokens diferentes de forma muito rápida. Tanto moedas, quanto redes, quanto tokens e por aí vai. Por quê? Porque ela tem todo esse software aberto para que terceiros consigam conectar no ecossistema dela e produzir todas essas integrações. Só que parte dela, ou seja, 1% de dentro do dispositivo, ele é fechado, que é o que se refere ao Secure Element. Quando a gente fala, por exemplo, do modelo mais novo da Trezor, que nesse momento, abril de 2024, é a Trezor Safe 3, esse modelo em específico já tem o Secure Element. Só que diferente do sistema da Ledger, a Trezor continua de código aberto. São escolhas do mercado. Provavelmente, quando a Ledger escolheu esse chip, na época talvez não existiam chips de código aberto, ou talvez existiam, mas não se adequou ao sistema dela e por isso ela acabou fazendo essa escolha. De novo, nada impede de no futuro, talvez para tirar, né, a contraprova da comunidade de criptomoedas, muita gente tem várias teorias da conspiração, mas não tem como negar, a Ledger hoje e há muitos anos já, é a maior fabricante de carteiras do mundo, né? Queira ou não queira, são quase 10 milhões de unidades produzidas para mais de 190 países, né? Então, hoje é uma das carteiras mais vendidas no Brasil também. Mas, de novo, nada impede no futuro a Ledger levar ao mercado um sistema de código aberto. Isso é uma escolha da fabricante e vai saber, né? Mas, de novo, quero agradecer, espero que eu tenha ajudado um pouco, pelo menos, a esclarecer algumas das principais dúvidas, né, entre software de código aberto, software de código fechado, ter mostrado esses 4 exemplos, né, enfrentados nesses campos. E obrigado por assistir e até a próxima.